O Supremo Tribunal Federal decidiu por 8-3 rejeitar o recurso da Procuradoria-Geral da República, que buscava reverter a anulação das condenações do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, impostas pela Justiça Federal do Paraná na Operação Lava Jato. Votaram contra o pedido da PGR os ministros Fachin, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e Luiz Roberto Barroso. Somente os ministros Nunes Marques, Marco Aurélio Melo e Luiz Fux deram voto a favor do pedido da PGR. Rejeitado o recurso, as anulações das condenações serão mantidas e Lula permanece elegível, podendo participar da próxima eleição em 2022. E esse é um dos temas agora a serem debatidos pelos nossos comentaristas no estúdio da RBC-FM, não é, Rafael Vasconcelos? Polêmico para variar. É isso mesmo, Michele, polêmico. Eu fico pensando, né? O que fizemos no verão passado? Porque a gente noticiou como jornalista vários e vários escândalos todos os dias, de corrupção, de mensalão, de petrolão, e parece que todo mundo está voltando para a cena, todo mundo está voltando para o jogo. Inclusive, Jean Lopes, o senhor Renan Calheiros. Rafael Vasconcelos, nós estamos vivendo, e eu estou falando isso aqui agora enquanto cidadão brasileiro, que antes de qualquer coisa, antes de ser jornalista, antes de ser escritor, antes de ser qualquer coisa, eu sou um cidadão brasileiro. Nós estamos vivendo o maior ataque à democracia brasileira, à Constituição brasileira, à justiça brasileira já efetuada nessa nação que tem 500 e poucos anos. Alguns homens lá no STF, a maior parte, para dizer a verdade, mas principalmente aqueles que colocam o peito para combater a Operação Lava Jato, Gilmar Mendes, né, o principal deles, estão fazendo algo que é ferir de morte esta nação. É um ferimento muito grave, porque pela primeira vez uma operação da justiça conseguiu prender presidentes, foram 2, Lula e Michel Temer, prender senadores, governadores, prefeitos, empresários, os mais milionários e poderosos empresários, gente comum, doleiros e tudo mais. Foram mais de umas centenas de presos pela Operação Lava Jato. E aí, alguns estão acabando com tudo isso, com a moralização que esse Brasil estava sofrendo. O povo brasileiro, que pela primeira vez, desde quando eu me entendo por gente, estava tendo esperança do Brasil ter jeito, do Brasil ter uma classe política honesta, que trabalhasse para o povo, e não para si mesmo ou para atender interesses de uma elite. E essa elite que insurgiu contra a Lava Jato, com mentiras, com falácias, com narrativas. A primeira delas é dizer que o ministro Sérgio Moro era suspeito de ser juiz na Lava Jato. E essa falácia surgiu antes daquele vazamento dos hackeados lá por aqueles criminosos, que ninguém sabe se aquilo lá é verdadeiro ou não é. Na verdade, é uma narrativa. E ontem, o golpe fatal, a martelada fatal foi efetuada pelo Supremo Tribunal Federal, composto por 11 homens que são os piores da história desta nação. O STF atual, ele é o pior, a composição dele é o pior da história desta nação. Eles colocaram um homem que havia sido condenado em 2 ações, uma delas em 2 instâncias, outra em 3, por vários e vários juízes diferentes, com provas contundentes, dinheiro foram devolvidos, muitos réus confessos declararam que sim, que houve a corrupção. Inclusive o homem de confiança do Lula, né? Quem não se lembra do ministro Palocci, que falou tudo o que aconteceu, inclusive das culpas do ex-presidente Lula. E ontem o Supremo Tribunal Federal jogou o trabalho dessa força-tarefa da justiça brasileira, começou em 2014 até 2020, 6 anos, jogou no lixo
para livrar um bandido da cadeia, e não só um bandido, livrar toda a quadrilha, né? Porque agora atrás dele viram muitos outros que vão entrar com apelo e serão inocentados também. Aliás, o Lula não foi inocentado. Para dizer a verdade, Rafael, para terminar minha fala, foram canceladas, anuladas as sentenças, mas ele continua réu em 6 ações. Porém, como ele já tem mais de 70 anos e o período de prescrição dos crimes cai bastante após essa idade... Cai pela metade. Cai pela metade. E como a gente sabe que lá em Brasília tudo é muito lento, ele nunca vai pagar pelo mal, pelos crimes que cometeu, Rafael. Promotor de Justiça Fernando Krebs, quando a Dilma foi impeachmentada, muita gente falou que foi um golpe, né? Ainda que tenha sido um golpe branco, na opinião, é claro, dos petistas. Na sua opinião, o STF deu um golpe branco aí em toda a população brasileira? Eu diria que na próxima encarnação eu virei banqueiro, não vou vir promotor de justiça. É muito arriscada, né? Muito complicada e muito ingrata, né? Trabalhar com a justiça no Brasil. Eu lamento a decisão do Supremo porque ela fixou um critério básico, que é a questão de competência, 5 anos depois, quando deveria ter sido fixado logo no início. Isso faz com que os processos sejam anulados, vão ter que ser convalidados num outro juízo, com recurso para outro tribunal, que é o TRF1, né? E, de fato, provavelmente muitos irão prescrever, né? Beneficiando o ex-presidente Lula. Nós estamos assistindo ao desmantelamento não só da Operação Lava Jato, como dos resultados que ela obteve, inclusive os bloqueios de bens, a recuperação de ativos, e no final eu temo que a gente peça desculpa aos criminosos confessos e até aos delatores, aqueles que se delataram e delataram outras pessoas, e tenha que devolver o dinheiro proveniente da corrupção. Eu já não duvido de mais nada no Brasil. Como diria o ex-presidente francês de Gaulle, o Brasil não é um país sério, definitivamente. Infelizmente, no Brasil, o juiz e promotor é tratado com suspeição, não é? com suspeito, não é? E a presunção de inocência só existe para os criminosos, não para os operadores da lei. Delegados de polícia têm contra eles essa horrorosa lei de abuso de autoridade que prejudica também o trabalho de promotores e juízes. Hoje há colegas que sequer divulgam o que fazem, temendo sofrências com a lei de responsabilidade, lei do abuso de autoridade. Nós temos órgãos de correição nacionais, como o CNJ e o CNMP, punindo membros da Justiça, enquanto do outro lado a gente assiste ao Congresso Nacional não punir ninguém, não punir o senador da cueca, não punir o deputado que praticou um ato de corrupção, e a impunidade aos poucos normalizando novamente no país, voltando à tona, e lamentavelmente é o que nós estamos assistindo, né? Alguns dizem que a melhor saída para o Brasil é o aeroporto. Okay. Eu nunca aceitei essa tese. Espero não ter que tê-la no futuro. É isso. Perfeito. Promotor de Justiça Fernando Krebs, conosco, né, já a partir de agora, mas eu vou passar a palavra para o Jean rapidinho, secretário de Saúde Ismael Alexandrino. Pois não, Jean? Não, rapidamente, Rafael, faltou no meu comentário o seguinte: esse pessoal, essa elite que está atacando de morte a democracia brasileira, a justiça brasileira, a Constituição brasileira, está aproveitando esse momento terrível que é o combate à pandemia, em que as pessoas estão amedrontadas dentro de casa, que as pessoas não podem, inclusive, articular manifestações, irem para as ruas para cometerem essas arbitrariedades todas, esses atos insanos que fazem desse Brasil, o que ele evoluiu em 500 anos na justiça, numa canetada do senhor Gilmar Mendes e de seus companheiros, foram jogados no lixo. Eu fico absolutamente espantado e revoltado com tudo isso, Rafael.